O que biodiversidade tem a ver com transgênicos e o agronegócio? Pois é, a ideia desse vídeo é te explicar um pouquinho dessa relação. Eu sou Mariana Grilli, sou jornalista especializada em agro e eu estou me preparando para ir para a COP16, que é a Conferência da Biodiversidade realizada pela ONU. Esse ano acontece na Colômbia entre os meses de outubro e novembro, e para aproveitar um pouco desses estudos, eu vou trazer aqui não só esse vídeo, mas alguns outros também nas próximas semanas, para a gente retomar esse conceito básico de biodiversidade, lembrar que isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia e com o momento do planeta, principalmente. É importante a gente falar sobre isso enquanto sociedade. Então, biodiversidade nada mais é do que essa diversidade de vidas no nosso planeta, né? Então, a diversidade de genes, de ecossistemas, de espécies. Então, a gente está falando desde a vida nas profundezas dos oceanos, ao topo das montanhas, inclusive as microvidas, né? As vidas que a gente só consegue enxergar pelo microscópio. Então, quando a gente olha para extremos climáticos, né? Seca muito severa, as enchentes, né, os incêndios florestais, enfim, tudo isso impacta a biodiversidade, né? Ela não impacta só a minha e a sua vida e os animais, os pets, os animais que a gente vê no dia a dia, digamos assim, né? Mas impacta uma camada de outras vidas e isso desregula o funcionamento mesmo do planeta, da biodiversidade. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Eu escrevi um texto, então eu vou me baseando por ele aqui para trazer as informações bem certinho para vocês. E eu trouxe o trecho de um livro, na verdade, então deixa eu trazer ele agora já. O livro é O Despertar do Universo Consciente, escrito pelo Marcelo Gleiser. Ele é um cientista brasileiro, professor de filosofia natural, de física, de astronomia. Então o livro, na verdade, fala muito dessa questão do planeta Terra ter condições únicas de vida, da vida que a gente conhece, né? Não vou entrar muito aqui no livro, não, mas dentro dos conceitos de vida que a gente conhece até hoje, o planeta Terra tem as condições perfeitas, né? Tem o solo, tem a água, tem o ar, para a gente se desenvolver e chegar até aqui, não só enquanto raça humana, mas todas essas espécies, né? E aí vou trazer um trechinho do livro aqui para vocês. A queima desenfreada dos combustíveis fósseis, adicionada ao crescimento populacional e ao aumento da expectativa média de vida, e o consequente aumento na demanda por recursos como energia e alimentos, causou uma devastação ecológica de dimensões épicas. Infelizmente, como deveria estar claro hoje, a ganância material que alimenta esse crescimento, a mentalidade do sempre querer mais, é incompatível com um planeta generoso, mas limitado em recursos. Até aqui, a fórmula tem sido simples. Para continuar a crescer, precisamos continuar a invadir vários ambientes naturais, as florestas, os campos, os rios, os oceanos, os lagos, acreditando que as plantas e os animais são criaturas inferiores, sem direito à vida ou aos seus habitats. Desde o início da era agrária, nos posicionamos como donos da terra, com o direito de fazer dela o que bem quisermos. Ele está falando aqui de uma perspectiva global. É claro que em alguns momentos ele traz a visão Brasil, mas aqui ele está falando de uma perspectiva global. Mas exatamente para a gente não fazer o que bem quisermos, como ele traz aqui no finalzinho, né? Exatamente para a gente ter um controle de como que a gente usa esses recursos do planeta, é que foi criada a Convenção da Diversidade Biológica. Onde que surgiu essa convenção? Aqui no Brasil. É uma unanimidade da ciência que o Brasil é um país de mega diversidade, né? 20% das espécies conhecidas no mundo, no planeta, estão aqui no nosso país. Então, lá em 1992, aconteceu a chamada Rio 92, Eco 92, né? Que foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. E aí lá, nessa conferência da ONU, foi criada a Convenção da Diversidade Biológica, o primeiro instrumento legal e um tratado internacional para a conservação da biodiversidade. Então, isso significa que os países que concordaram, né, que assinaram, são 196 países que assinam a Convenção hoje em dia. E com a assinatura, isso significa que eles concordam, então, em trabalhar
para o uso sustentável dos componentes da biodiversidade, né? Que componentes são esses? Terra, água, ar, florestas, né? Então é o básico para a gente viver, sobreviver, mas que precisa de um tratado assinado pelos países e que a gente precisa ver se esse tratado está realmente sendo levado a sério, inclusive, né? Então, um dos instrumentos criados a partir dessa convenção é o Protocolo de Cartagena, que foi assinado em 2003 e atualmente conta com 173 partes, né? 173 assinantes, digamos assim. E é aí que entra a questão dos transgênicos, dos países conversarem, entrarem em um acordo em relação ao uso dos transgênicos. O protocolo, ele visa proteger a diversidade biológica dos riscos potenciais colocados pelos organismos geneticamente modificados, né, conhecidos como OGMs, resultantes da biotecnologia. Então, para você que é do agro, fica aí, porque a ideia não é falar mal dos transgênicos. Para você que não é do agro, a ideia também não é falar mal dos transgênicos, mas é a gente entender o que é discutido pela visão global dessa convenção da ONU sobre os transgênicos na pauta de biodiversidade. Então, por um lado, os organismos geneticamente modificados, eles têm benefícios, né? Inclusive por ser uma solução para adaptação climática. Então, há uma realidade aí de comunidades rurais em diferentes partes do planeta, inclusive, né? A gente pode citar aí a realidade da África, inclusive, né? Dos países africanos, em que uma seca extrema, né? Um solo empobrecido, a falta de recursos mesmo para plantar, para produzir, dificulta a vida das pessoas que moram nessas regiões. Então, um organismo geneticamente modificado, né, uma semente que tem na sua genética uma adaptação para ser produzida, para ser plantada, para produzir naquela região, isso é um diferencial para aquela realidade, para aquela comunidade, para aquelas vidas, né? Então, onde não se tinha o que plantar, porque nada vinga, você modifica a genética, você modifica o DNA de determinada semente. E aqui eu estou falando, por exemplo, de banana, né? Estou falando de frutas, não estou falando só de soja, de milho, de grãos, mas a gente está falando de sementes de frutas, de hortaliças, enfim. Você tem aí uma modificação para que exista essa adaptação. Então, onde não dava para plantar nada, essa semente modificada consegue vingar, né? Consegue ter produção. Agora, conforme eu escrevo aqui no texto, né? Substituir culturas nativas, né? Sementes com uma genética tropical, por exemplo, aqui no Brasil, né? Substituir cultivos que já são adaptados, cultivos que já vão para frente por organismos modificados para atender puramente a uma demanda industrial, isso é outra coisa, né? E é um ponto de atenção do protocolo de Cartagena, né? Então, você substituir uma variedade, né? Quando a gente está falando de biodiversidade. Então, você diminuir essa variedade de genéticas, por exemplo, brasileiras, né? Você diminuir o DNA nosso, de diferentes frutas, de diferentes vegetais, de diferentes legumes, enfim, para produzir única e exclusivamente uma genética modificada para atender a um fim industrial, isso é uma questão trazida pelo Protocolo de Cartagena, porque você está comprometendo a biodiversidade local. Né? Eu estou trazendo isso aqui no Brasil, no país em que estamos, mas isso acontece em outras partes do mundo também. Então, assim, isso significa acabar com os transgênicos, exterminar os transgênicos? Não, mas isso significa colocar limites, né? Colocar condições para que os transgênicos eles cumpram determinada função, mas não deturpem a biodiversidade já existente. O Ministério do Meio Ambiente aqui do Brasil, ele explica o protocolo da seguinte forma: é o equilíbrio entre a necessária proteção da biodiversidade e a defesa do fluxo comercial dos OGMs. Então, entre aspas, o protocolo será um instrumento essencial para a regulação do comércio internacional de produtos transgênicos em bases seguras, fecha aspas.
Então, o que isso significa? Não só assegurar essa questão de ter a diversidade local, mas também a segurança do ponto de vista genético-científico mesmo, né? Porque você alterar DNAs é uma coisa bastante complexa, né? Então você não pode alterar de qualquer forma e sair plantando em larga escala, porque isso pode comprometer a saúde da população que vai se alimentar depois, a saúde daquele solo, né? Isso pode desencadear problemas muito maiores. Então o protocolo ele olha para essa segurança de se fazer os transgênicos, né, de forma realmente segura para a saúde de todos, mas também de assegurar a biodiversidade nos países. É por isso que falar de biodiversidade, falar de segurança alimentar, tem a ver, inclusive, com soberania alimentar, né? Que é essa questão de você ser soberano, o país ser soberano em relação à sua genética, né? Em relação à sua biodiversidade. Então, talvez colocar limites sobre o que é genética alheia em detrimento do que é genética própria. Então, falar sobre soberania alimentar, e claro, né, a soberania do ponto de vista de prover alimento para a população. Porque se a gente tem países que plantam commodities a larga escala, mas a gente compromete a variedade de sabores, de cores da nossa alimentação, né, isso também é um ponto de atenção, isso também vai ser assunto lá para a COP16 na Colômbia. E aí o avanço de algumas poucas commodities a nível global, né? E aí eu não estou falando só do Brasil, né? Você tem China, você tem Estados Unidos, Argentina, né? Esse avanço ele fomenta uma lógica de pouca diversidade biológica. É isso que o Protocolo de Cartagena fala, né? Que tem poucas opções em um cardápio. Então, infelizmente, na prática, ainda não se sabe muito bem como colocar a Convenção da Diversidade Biológica em pé, né? Porque o que a gente vê hoje em dia é a perda de ecossistemas, né? É esse empobrecimento da questão das florestas, né? De você perder a diversidade. O próprio extermínio dos povos indígenas é a perda da biodiversidade, porque a gente está falando de diversidade de povos, de diversidades genéticas, né? Então, a destruição das florestas, né? Quando a gente vê animais entrando em extinção, por exemplo, tudo isso tem a ver com a biodiversidade genética. Então, lá na COP16, que vai acontecer entre outubro e novembro na Colômbia, a maior cobrança tende a ser essa questão de assegurar o uso adequado o uso adequado dos recursos naturais e a proteção de diferentes povos, populações genéticas, seja nas florestas, seja nas zonas costeiras, seja nos rios, nos lagos e na vida urbana também, né? Porque a vida urbana ela é uma realidade. Então, que seja para também ter biodiversidade dentro das cidades. Eu fico por aqui por enquanto. Realmente é um assunto super vasto. Daria pra gente falar aqui mais um dia inteiro tranquilamente. Mas eu fico por aqui. Trago mais informações sobre COP, sobre protocolos, sobre a relação da biodiversidade com o agronegócio nos próximos vídeos. Você acompanha um pouquinho das minhas matérias lá no meu site. Eu dou uma atualizadinha em relação ao meu portfólio. Minha coluna do UOL sai toda quinta-feira, tem newsletter no LinkedIn toda sexta-feira. Os vídeos são mais uma forma da gente conversar, se comunicar, passar a informação adiante. Se você gostou, compartilhe, enfim, comente, deixe sua crítica também. A ideia aqui é ser um espaço colaborativo para a gente dialogar, né? Dialogar enquanto sociedade para para deixar a nossa vida um pouco melhor, com segurança alimentar, segurança climática para todo mundo em relação a essa questão da biodiversidade também. É isso, até a próxima.